Vou te contar uma história e falar sobre propósito. Muito prazer, eu me chamo Andréa Cristina, falo sobre empreendedorismo feminino e se você está novo aqui, chegando agora, queria te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e trilhar comigo essa jornada empreendedora. O intuito é que ela fique mais leve, mais produtiva, mais construtiva e que a gente possa cada vez mais exercer o nosso propósito através do nosso talento, com muita confiança, com muita clareza daquilo que a gente está se desempenhando, se propondo a fazer. Vamos falar sobre propósito. Empreender com propósito é algo que eu acredito muito, é o nosso empreendedorismo da nova era, é o novo momento de consumo, aonde entra essa palavrinha que muitas vezes assusta, que muitas vezes coloca uma distância muito grande daquilo que a gente faz e que a gente imagina que seria o que a gente deveria estar fazendo. Eu quero trazer hoje uma abordagem bem simples, através de uma história, uma pequena história, mais uma, eu gosto muito de trazer histórias para exemplificar, e eu acho que é muito importante porque fica marcado na nossa memória e representa muito bem algumas coisas que precisam fazer sentido para a gente, e muitas das coisas que a gente precisa desmistificar dentro desse nosso empreendedorismo, dentro desse nosso caminhar no empreender. Eu acredito muito que a gente tem sim um propósito de vida, aliás, não só um propósito. Eu acredito muito que a gente tem um propósito pessoal, a gente tem um propósito com o mundo, a gente tem um propósito espiritual, a gente tem um propósito primordial na nossa vida. Eu acredito que o nosso propósito maior dentro dessa vida é ser quem a gente veio para ser e fazer aquilo que a gente veio para fazer, e que não é uma tarefa fácil, é simples, era para ser simples se a gente soubesse, se a gente tivesse todas as informações e ferramentas à disposição desde quando a gente nasce, para a gente ser e fazer aquilo que a gente veio para ser e para fazer. Não é tão simples, é desafiador, mas ao mesmo tempo é uma descoberta linda, é um caminho lindo que a gente pode trilhar. Mas antes da gente ser e fazer, a gente pode muito bem perceber que em tudo na nossa vida a gente pode colocar propósito. Em tudo na nossa vida a gente pode colocar intenção. Propósito significa ser feito propositalmente. Então, eu fiz com intenção, eu fiz por querer. E isso é o que dá a grande diferença da gente compreender que tudo na nossa vida a gente pode fazer por querer fazer o melhor, por querer fazer mais, por querer fazer sentido, por querer fazer com significado. E aí, todas as nossas atitudes acabam sendo transformadas de uma maneira muito bonita, aonde a gente pode, em tudo, entregar propósito, entregar intenção. Quero contar uma história. Tinham pessoas trabalhando, né, a favor de um reino. O rei pediu para ser construída uma catedral e que fosse construída a catedral mais bonita daquele reino. Ele queria que fosse chamado muita gente para ajudar na construção, que saísse o mais rápido possível. E um belo dia ele foi passear na obra, percebeu o que estava acontecendo, né? E percebeu um homem assentando os tijolos de uma forma muito impulsiva, assim, muito bruta. E foi conversar com ele, né? Perguntou para ele o que ele estava fazendo, e ele falou: estou assentando o tijolo. Vossa Excelência, Vossa Senhoria pediu para construir a catedral, estou assentando tijolo. E muito descontente com aquele trabalho, de uma forma muito sem nenhuma intenção fazendo aquilo, né? Não era algo que ele estava gostando de fazer. E aí, ao mesmo tempo, ele olhou para o outro lado e percebeu um mesmo pedreiro fazendo o mesmo serviço e com um cuidado, uma intenção, um capricho, né? E ele se aproximou desse pedreiro e falou: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou ajudando a construir a catedral do meu reino, e isso me dá muito orgulho. Entende que a gente tem as mesmas funções, as duas pessoas desempenhando a mesma função, mas uma enxerga o propósito
a intenção maior e a outra não enxerga a intenção maior, e a grande diferença da gente fazer tudo com intenção é justamente a gente procurar esse propósito maior, a gente procurar esse lugar de significado maior. Quanto mais a gente perceber o significado das coisas, com mais intenção a gente vai fazer. Então, todos os dias, em qualquer ação, em qualquer boa ação, eu posso colocar esse propósito. Eu posso colocar o meu ser o melhor possível e fazer o melhor possível em relação a mim como pessoa, em relação a mim como profissional, em relação a mim como empreendedora. Então, quando a gente pensa, vamos falar aqui do nosso universo de empreender, né? Quando a gente pensa que a gente está só vendendo um produto, a gente não está colocando nossa melhor intenção. Quando a gente pensa que a gente está entregando algo que vai fazer parte de um momento maior na vida da pessoa, vai fazer parte do lar da pessoa, que vai agregar memória, comemoração, sorriso, e que você é parte integrante desse momento, que o teu produto faz parte desse momento, a gente sente algo aqui dentro que traz muito significado para aquilo que a gente está fazendo. E aí é esse lugar que faz com que a gente transborde o nosso fazer, com que o nosso empreender entregue experiências incríveis para o nosso cliente, porque a gente entende que a gente é parte de algo maior, mas é uma parte essencial. É uma parte que faz diferença no todo. Então, nós somos todos essenciais para o nosso grande universo empreendedor. Todos os empreendimentos que existem são essenciais. A gente só precisa entender esse lugar, a gente só precisa se apoderar desse lugar. A gente precisa compreender que existe esse lugar para cada um e esse lugar tem direitos e tem deveres. E esses direitos e esses deveres fazem com que eu me enxergue entregando experiência, agregando valor, participando de algo maior. Então, mesmo que a gente muitas vezes não empreenda com aquilo que a gente ama, que a gente ainda não tenha encontrado o nosso propósito, com que a gente esteja fazendo algo neste momento que não é aquilo que a gente gostaria de fazer, né? A gente provavelmente, né, todo mundo que empreende quer empreender com aquilo que ama. Mas algumas vezes isso não é possível. Mas mesmo que a gente não trabalhe com aquilo que a gente ama, a gente pode fazer com amor todo e qualquer trabalho. A gente pode encontrar esse sentido e esse significado maior dentro de todo e qualquer trabalho. Então, é essa visão que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Bem um pouquinho, desmistificar um pouquinho a questão do propósito. Existe sim, né? Eu acho que não é nem a gente que busca, eu acho que é ele que nos encontra. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa jornada empreendedora, na nossa vida como um todo, vai nos preparando para esse lugar que é onde a gente chega, a gente fala, nossa, é aqui que eu me encontro, aqui que eu me realizo, aqui que eu sou o melhor que eu posso ser como empreendedora. E aí, você encontrou esse propósito dentro do seu empreender. E é um lugar de satisfação, é um lugar de realização, é um lugar de plenitude, onde a gente se sente útil, se sente contribuindo. Mas se ainda não é possível, né, que a gente possa encontrar intenção e a melhor intenção, o melhor propósito em tudo que a gente fizer. E se você já está nesse lugar de empreender com propósito, de fazer aquilo que você ama fazer, que você percebe o brilho nos olhos, o frio na barriga, o calor no coração, que bom! Então, que a gente traga ainda mais consciência desse lugar e que a gente perceba o quanto a gente é essencial, né, para a nossa comunidade, para as nossas clientes, para as pessoas que procuram a gente para participar de um momento, para participar de um lugar, para participar de algo que é importante na vida delas, ou que elas estão num momento de necessidade. Então, fica aqui essa história, fica aqui mais esse bate-papo, mais essa conversa, para que a gente traga cada vez mais conhecimento e cada vez mais consciência para esse lugar que é nosso, que é cheio de direitos, mas que também é cheio de deveres e que a gente pode trilhar cada vez melhor e cada vez mais no caminho daquilo que faz sentido para o nosso coração. Um super beijo para você
Eu quero te ver lá no Instagram também, acompanhando os conteúdos, fazendo parte da comunidade que a gente tem lá, a andrea.cristina.ac. Eu também te espero nessa outra rede social para a gente poder caminhar juntas, porque juntas somos melhores. Um super beijo e até o próximo vídeo.